Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse. Pode baixar um pouquinho, por favor, Léo, tá? Acho que é o retorno só, né? Que está bem alto, né? Não está saindo aí? Então está alto. Apocalipse, capítulo 2, ainda está alto, viu? Bem alto. Esse texto é muito conhecido. Oi, som. Oi, som. Apocalipse, capítulo 2, o outro está melhor, mas ele pode regular daí. Esse está muito abafado, o som. Oi, som. Muito bem, está ótimo agora, Léo, obrigado. Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 1, é um texto muito conhecido. Vamos meditar nesta palavra. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Muito bem, vamos meditar nesta palavra. Eu quero falar sobre a nossa volta ao primeiro amor. E a palavra de hoje é um convite. Vamos voltar ao primeiro amor. Diga amém. As 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, vocês conhecem o texto, está aí no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Essas 7 cartas, elas são endereçadas a 7 cidades ou 7 igrejas em 7 cidades. E é lógico que naquela época, o ano 90, 92 depois de Cristo, essas 7 igrejas é uma representação da totalidade das igrejas na região, porque em Éfeso mesmo não tinha só uma igreja, tinha mais, e assim nas outras cidades, porque naquela época o evangelho tinha avançado e conquistado muito daquele território, e a cidade de Éfeso foi uma cidade bastante trabalhada, evangelizada, onde o apóstolo Paulo permaneceu ali 2 ou
3 anos, tem textos de Atos dos Apóstolos que nos dão essas informações. Então, quando a gente lê essa primeira carta, logo endereçada à cidade de Éfeso, era a maior cidade, a segunda mais importante cidade do Império Romano, uma cidade muito rica, então uma cidade também muito envolvida com idolatria, com misticismo, com adoração à deusa Artemis, à deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então, nesse contexto, Jesus fala com João, revela para ele o propósito da carta, vamos dizer assim, né? Não só da carta, mas das cartas e de todo o livro. E quando começa a falar para a igreja, o desafio é: volta para o teu primeiro amor, Éfeso. Volta para o teu primeiro amor. Essa cidade de Éfeso, e a igreja que estava na cidade de Éfeso, foi uma igreja muito forte, uma igreja missionária, uma igreja que suportou muitas provações, muitas lutas, muitos desafios, desde o seu nascimento. E Jesus, este que, conforme diz aqui, que tem na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, conhecia a igreja de Éfeso e todas as suas obras. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho, o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova apóstolos que não eram apóstolos. Então, a igreja em Éfeso, ela recebe os devidos elogios pelo comportamento da igreja, pela atitude, pelas obras que a igreja havia desenvolvido. Mas chega o momento do Senhor Jesus dizer para a igreja: mas tenho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então a igreja precisava lembrar onde ela caiu, se arrepender e voltar. Então a palavra que eu tenho para você hoje, meu querido, é exatamente essa: volte ao primeiro amor. Lembre onde foi que você caiu. Agora se arrependa e volte. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós hoje, nesta oportunidade. E nós temos que voltar à prática das boas obras. Então essa igreja, estes cristãos que praticavam essas boas obras, diz o texto no verso 2, conheço as tuas obras. Então a igreja em Éfeso era uma igreja muito ativa nos seus primeiros anos de vida. Eles enfrentaram muitas lutas. Se você lê o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o capítulo inteiro vai falar das lutas que a igreja em Éfeso enfrentou nos seus primeiros dias, quando ela estava sendo organizada, estruturada. Então aquela igreja em Éfeso enfrentou muitos espíritos malignos. Foi lá em Éfeso que um demônio caiu em cima daqueles 7 caça-fantasmas. Então, vocês lembram da história? Que o espírito maligno diz: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também eu conheço, mas vocês, não sei nem quem vocês são. Caiu em cima deles, deu um couro, que o texto diz que eles saíram nus e feridos, deram no pé. Então, era uma cidade tomada por espíritos malignos. Tinha um demônio lá que sustentava a adoração, era sustentado pela adoração da deusa Diana, a Artemis, a Diana dos Efésios. E o apóstolo Paulo arrumou uma confusão, a cidade entrou em alvoroço, e os discípulos
seguraram Paulo porque Paulo queria falar naquele momento. E aí os discípulos disseram: Paulo, não vai não, porque o negócio está feio ali, vão te matar. Então vamos segurar ele aqui. E eles enfrentaram a turba. Então essa era a igreja de Éfeso, uma igreja ativa, uma igreja missionária, uma igreja que evangelizava, mesmo em meio às perseguições. Quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou um grupo de 12 discípulos. E Paulo perguntou para eles: vocês já foram batizados? E eles disseram: sim, senhor. Qual foi o batismo? O batismo de João. E vocês foram batizados com o Espírito Santo? Aí eles disseram: não sei nem o que é isso. Ah, vocês não sabem o que é o Espírito Santo? Então eu vou orar aqui por vocês. Impôs as mãos e eles foram batizados no Espírito Santo. E eles começaram a glorificar a Deus, a profetizar. Então ali começa um avivamento. E a igreja pega fogo. E aí eu paro um pouco aqui para falar sobre a nossa igreja nos primeiros dias do avivamento. Quando nós começamos a experimentar o mover do Espírito Santo de Deus, e muitos começaram a ser batizados com o Espírito Santo, a igreja pegou fogo. E a evangelização era feita por toda a igreja. Era envolvimento total. As células explodiram da noite para o dia. Os cultos pegaram fogo. E era demônio a dar com pau. Todos os cultos. E a igreja sustentou firme aquela luta, aquela batalha. Nós não somos museu para viver de recordação. E também não adianta nada começar bem e não terminar bem. O prêmio é dado para o atleta que chega ao final da corrida, e não para aquele que arranca primeiro. Ao vencedor, diz Apocalipse capítulo 2, Jesus dizendo: ao vencedor. Então quem ganha o prêmio é o vencedor, é aquele que vence a corrida. O apóstolo Paulo, ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, no verso 12 até o verso 14, Paulo está dizendo: olha, eu fui conquistado por Cristo para conquistar outros para Cristo. Então, eu não vou dizer que eu já cumpri a minha tarefa, a minha missão, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, chamado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o crente em Jesus, ele nunca para de evangelizar. Ele nunca está velho para não evangelizar. E, aliás, o salmista chega a nos dizer que aqueles que servem ao Senhor, na velhice, darão frutos. Serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é bom e bem-aventurado aqueles que nele confiam. Diga amém. Então ninguém cumpriu ainda a missão aqui. Ninguém está aposentado do Evangelho de Jesus, porque para isso não existe aposentadoria, meu querido. Ninguém está tão velho: eu estou cansado e eu não vou evangelizar mais. Não, de jeito nenhum. Paulo, inclusive, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 27, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha
eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo diz assim, olha, eu não paro de fazer a obra do Senhor, para que depois de tanto tempo que eu tenho feito esta obra e tenho levado tantos a Jesus, eu mesmo agora não venha ficar desqualificado. Ou tem outra tradução que diz assim, que eu não venha ser reprovado. Então, olha, meus queridos, o chamado de Jesus para a igreja hoje é: volte ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Então esse é o chamado para cada um de nós. A luta ainda não terminou. A luta ainda não acabou. Mas parece que para alguns, acha que já terminou. Aí já não quer mais liderar célula porque está cansado. Aí também não quer mais evangelizar porque já fez muito isso. Não, meu irmão. Não. Cuidado com essa acomodação. Muito cuidado com isso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A luta ainda não terminou. Eu ainda não acabei. E ele vai até o fim. Até o momento final da sua vida, ele não para. Então nós ainda não terminamos esta obra. E digo mais, o avivamento que nós experimentamos, ele não acabou. Essa chama que o Espírito Santo de Deus acendeu em nossos corações, ela jamais se apaga. Diga amém. Se você verdadeiramente foi ateado o fogo do Espírito no seu coração, esse fogo não se apaga, meu irmão. De jeito nenhum. Você vai continuar querendo esse avivamento. E nós não somos criancinhas na fé para ficar imaginando que o avivamento vai ser todo domingo, toda semana. Não, não é assim que funciona. O avivamento vem e dá uma carga, dá um empurrão, dá um choque, e a igreja pega fogo e corre a carreira para a qual ela foi chamada. Você entendeu isso, meu querido? Então você não precisa ficar querendo ver o sobrenatural de Deus para poder caminhar na obra do Senhor. Não, faça a obra e o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, meu querido. Entendeu? Então nós somos chamados hoje para acordar e voltar ao primeiro amor. Não terminou ainda. A igreja em Éfeso suportou provas e não se deixou esmorecer. Não vamos esmorecer, meus irmãos. Ainda temos muito a fazer. Ainda não terminou. Satanás, ele continua e está solto aí. E ainda tem um demônio maior que será solto por 1000 anos. O tempo está chegando. E nós ainda temos muitas vidas para conquistar para Jesus. A evangelização, o fazer discípulos para Jesus, é um estilo de vida. Deve ser encarado como um estilo de vida. Então você aprendeu a fazer discípulo para Jesus, não para mais. E não perde uma única oportunidade para falar de Jesus a quem quer que seja. Então a gente precisa voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Nós temos que lutar por isso. Não podemos esquecer de maneira nenhuma desse chamado da parte de Deus. Então voltar ao primeiro amor é voltar a praticar as obras que nós praticávamos. E voltar ao primeiro amor nos leva também a uma reflexão sobre que amor é esse e para quem nós temos que dedicá-lo. O texto de Apocalipse, no capítulo 2, o verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu fui ler alguns comentários sobre o texto e fiquei procurando ali. A igreja abandonou o amor a quem?
E há uma linha de interpretação desse texto que acha que a igreja esmoreceu, que acha que a igreja não buscou mais a unção. Por isso que Paulo escreve a carta aos Efésios, e no capítulo 5 ele manda: enchei-vos do Espírito. Parece que a igreja perdeu o amor, aquele ânimo para o fazer discípulos. Parece que a igreja tinha perdido o amor no relacionamento com Jesus. E aqui eu reflito com vocês. Voltar ao primeiro amor é voltar a amar a Jesus acima de todas as coisas. Voltar ao primeiro amor é amar a Jesus acima de todas as coisas. Diga amém. O que é amar a Jesus sobre todas as coisas? A Bíblia manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, os três são um. E nós já sabemos disso, ainda que haja uma dificuldade de explicar os detalhes desse Deus trino, mas amar a Deus, amar a Jesus, amar ao Espírito Santo é um mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a igreja precisa amar a Jesus, mas amar desesperadamente, ao ponto de dedicar a vida a este amor a Jesus Cristo. Dedicar a sua vida. Então, amar a Jesus. E aí vem amar a igreja, amar a sua igreja como a sua comunidade de fé. Então, amar a igreja, amar aos irmãos em Cristo. Então, a igreja precisa aprender sobre amar a Deus, amar a igreja como comunidade da fé, onde nós nos reunimos, ou o povo, a família que somos e formamos. E aí vem amar aos irmãos em Cristo e amar ao próximo. Amar a Jesus acima de todas as coisas. Quer ver como é que a gente expressa esse amor a Jesus? Em 1949. Em 1949, a China encerra um período de guerra civil e o comunismo vence, os chamados nacionalistas. E agora a China, em 1949, assume o governo, o comunismo. E quando o comunismo assume, a primeira coisa que eles vão fazer, destruir todas as igrejas. Eles deram um jeito para manter uma igreja oficial, na condição dessa igreja não evangelizar, na condição dessa igreja colocar os seus pastores e líderes para frequentar a escola de comunismo, para ensinar o comunismo, e ele aprendeu os princípios do comunismo, e matar todos os cristãos que não abrissem mão da sua fé em Jesus. Aí eu vou dizer o que é amar a Jesus. É você estar diante de um pelotão de fuzilamento. É você estar diante de soldados com espada, um monte de sangue, um banho de sangue de cristãos, e chegar a sua vez e ele perguntar: você ama esse Jesus? Ou você quer livrar agora, quer se livrar da morte agora e negar esse Cristo? É isso, amar a Jesus. Quem ama vai permanecer. O comunismo é isto. Até
de 1949 até 1976, morreu o Mao Tse-tung. Foi responsável pelo maior genocídio da história da humanidade. Mais de 50 milhões de chineses morreram. Hoje, a China tem 20% da população do mundo. Hoje são 7,8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Podemos dizer que tem 8 bilhões. E a China, então, 1,6 bilhões. 1,6 é gente demais. E eles, através do comunismo, eles fecharam todas as igrejas. E começou uma perseguição aos cristãos, aos pastores, principalmente. E acabando com tudo que era crente. Prenderam uma jovem, 18 anos. Ela não negou a Cristo. Foi torturada, jogaram ela na cadeia. E ela continuava sorrindo e louvando a Deus. E disseram para ela: você é tão jovem, a vida toda pela frente, e você não vai negar esse Cristo aí, se submeter ao comunismo? E ela continuava sorrindo, dizendo não. Presa por 10 anos, num cubículo que cabia que 2 pessoas, tinha 10. Você já pensou o que é isso? Isso é amar a Jesus. Quando a gente para ver a igreja hoje, a igreja está numa folga que é assim impressionante. Numa moleza, que é um negócio que a gente se espanta. Não há perseguição em nenhuma igreja. Aí agora começa a aparecer alguns casos. A igreja está muito acomodada e precisa voltar urgente ao seu primeiro amor. Precisa voltar urgente. As pessoas hoje na igreja, elas querem ser muito bem servidas, mas não querem servir. E elas saem pulando de galho em galho para procurar a igreja do momento. Cadê o amor à sua igreja como comunidade de fé? E aí a igreja virou um negócio e várias igrejas começam a ser abertas e pastores com a cabeça de empresário vão empreendendo e avançando com as suas estruturas de captação, e o povo sai pulando de igreja em igreja. Chama esse povo para o sacrifício. Estou fora. Chama esse povo para evangelizar. Estou fora. Chama para dar o testemunho como crente de verdade. Quando a gente vai lendo a história do comunismo avançando na China, é terrível. As pessoas perdiam tudo. E eram levadas, as que tinham sorte, né? Os cristãos eram levados para os presídios. Trabalhar duro até morrer. Torturados. O pastor da maior igreja na China sofreu dura perseguição, tentaram matá-lo logo, e aí o regime comunista temeu um levante da igreja em favor do pastor, aí prendeu o pastor. 18 anos de cadeia para ele, só porque era o pastor. E ele era torturado por escalas de soldados, dia e noite. Com 1 ano e 3 meses ele ficou louco. E aí obrigaram ele a ir na televisão e negar a Cristo. E ele foi lá, negou a Cristo, aí soltaram ele nas ruas. E ele saía gritando pela rua, dizendo: eu traí meu Senhor, sou um Judas. E aí quando ele recobrou o juízo, pegou a sua esposa, procurou o comunismo, o centro lá do comunismo,
e disse: eu vim aqui cancelar a minha declaração, porque ela foi forçada, e quero declarar que eu creio em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. Foi preso com aquela declaração e acabou morrendo na prisão. Isso é amar a Jesus, isso é amar a igreja, isso é amar a sua comunidade de fé. Os irmãos cristãos lá, uns vão apoiando os outros. O missionário que esteve lá no ano 2000, 1900 e tanto, um missionário que conseguiu ir lá, ele disse que visitou lá uma igreja escondida. Todas as igrejas em células, pequenos grupos nas casas, tudo escondido. E ele chegou num prédiozinho, uma casa muito simples, muito pobre, 3 andares, lotado de cristãos orando. E ele chegou lá, e ele chegou para entregar Bíblias, e foi a maior festa, porque nem Bíblia é permitido eles terem lá, nem a Bíblia é permitido. E nessa época, eles tinham uma jovem que recebia a Bíblia e saía distribuindo, e os soldados pegaram ela, tomaram tudo, deram uma surra e jogaram ela como se ela tivesse morta. E aí ela não estava morta, muito ferida, consegue se levantar e procura a casa dos irmãos. E quando chegam lá, os missionários e esse pastor que testemunha, viu essa jovem e disse para ela: olha, você precisa ir para o hospital. E ela disse assim: não preciso de hospital, eu preciso correr com essas Bíblias que vocês trouxeram, para levar para os pequenos grupos que estão aguardando. Isso é evangelizar, isso é amar a Cristo acima de tudo e de todas as coisas. E aí aquela jovem sai com as Bíblias e sai entregando, e depois recebe a notícia: pegaram ela, e ela foi presa, torturada e morreu na cadeia. Aí quando a gente fala que vamos abrir uma célula, é um desespero, não tenho tempo, não posso, estou muito ocupado. Quando a gente chama para uma reunião de célula, não dá, vamos online, não estou sem tempo. E depois diz que é crente. Crente em Jesus? Com um comportamento desse? Quando vai contribuir na igreja o dízimo, mais da metade da igreja nunca entregou o dízimo e poucos dão uma oferta perdida. E ainda reclama para sustentar a sua igreja. Aí diz que é crente e vai para o céu. Se o céu fosse meu, esse tipo de crente não entrava. Mas não é, né? Nós estamos falando de voltar ao primeiro amor e viver para Jesus. Quando você disse: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, você disse assim: a minha vida está entregue a Jesus, é dele agora. Ele pode fazer o que quiser, pode me mandar para onde quiser, estou entregue, é dele. Eu amo meu Jesus e entreguei minha vida para ele. Ponto final. Não, mas não é isso o que as pessoas têm feito hoje. Parece que as pregações, elas estão chegando ou de forma equivocada, que não desafia a vida da pessoa para valer, e parece que a gente está sendo chamado para: vem aceitar Jesus para ficar rico, vem aceitar Jesus porque é símbolo de status, vem aceitar Jesus porque vai abrir as portas e você vai ganhar muito dinheiro. Nunca foi a intenção do Evangelho e nunca Jesus chamou ninguém para isso. Se Deus nos faz prosperar, e é verdade, Ele faz com um propósito. E não é para deixar você rico, opulento, preguiçoso e sem evangelizar ou sem investir no reino dele. Não é para isso. Pode ter certeza absoluta. O chamado de Jesus é para você entregar a sua vida e você servir a Ele. E onde quer que você estiver, evangelizar.
não amarelar, não ficar com vergonha de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. É um chamado a voltar ao primeiro amor de verdade, meu querido. É um chamado para valer. É coisa para quem tem coragem e fé. Então é um chamado para voltar ao primeiro amor e se dedicar à obra do Senhor. Quem está disposto aí? Esse é o chamado. Quando a gente vê o comunismo avançando no mundo, a China está avançando. Já é a segunda maior economia do mundo. Eles não têm pudor, ética, nem nada. Nem Deus eles temem, porque não creem. Não quer nem saber disso. O Deus dele é o dinheiro, a conquista, avançar e ponto final. Não importa o que eles vão fazer. E não quer saber de Deus. E ainda persegue e mata quem crê. Aí se junta com a Rússia, comunista também. E agora avança e começa a investir. E investir muito dinheiro em tantos países. Porque o dinheiro vai comprando as pessoas. E aí a igreja assiste isso. Não, é assim mesmo, é o comércio. Aí chega no Brasil, começa a comprar tudo. E todo mundo dizendo: é a China, não tem problema. É o maior parceiro do Brasil. E a igreja não diz nada. E a China vai avançando. Aí vem o comunismo. Aí vem o socialismo. Aí vem o esquerdismo. E aí vem o dinheiro sendo injetado. E todo mundo ficando calado. E vai ficando calado. Parece com o que aconteceu com a China. E o comunismo foi avançando. E de repente, o golpe. Acabou a liberdade. Acabou a igreja. Fecha tudo. E agora? Não, mas é porque não é assim. Porque eu acho que eu vou votar na esquerda, porque eu acho lindo. Crente, é bom você checar os seus princípios e valores. Porque que comunhão tem as trevas com a luz? Não, nós não estamos brincando de igreja. E o comunismo não está brincando de conquista. Não é brincadeira. É para valer, meus irmãos. E esse negócio de vacina, esse negócio do vírus que a China criou e ninguém tem coragem de confrontar, esse negócio aí que vai todo mundo de máscara e não sei o quê, e o domínio, e agora é obrigado a isso e é obrigado aquilo. Para você entrar na China agora, eles estão construindo, não são hotéis não, é uma estrutura gigante para os estrangeiros ficarem de quarentena, para poder entrar. E para você entrar lá, o seu celular vai ser checado, meu querido. E você não vai ter nenhum tipo de liberdade. Nenhum. E os chineses que estão lá também não têm. Como o evangelho vai avançar ali, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não prevalecerão. Nós somos chamados a voltar ao primeiro amor. A gente tem que abrir as portas das nossas casas para receber uma célula, para evangelizar, fazer amizade, se aproximar, fazer discípulos para Jesus. Então a gente tem que amar as pessoas, e tem que pagar o preço, se envolver, abrir o seu coração, abrir as portas da sua casa e investir nisso. Esse é o chamado de Jesus para voltar ao primeiro amor. Então você tem que amar as pessoas. Ela não gosta de você e você continua amando. É assim mesmo. E você vai lutar por ela. Ainda esses dias eu estava conversando com um casal de líderes e dizendo de um discípulo: uma luta
para cuidar dele. E ele envolvido em drogas, alcoolismo, uma situação. E aí o casal trouxe o rapaz, o jovem, para dentro de casa, para cuidar. E quando vai amanhecendo o dia, o camarada lá tem uma crise lá e dá uma parada cardíaca, olha só. E a mulher estava sozinha, o marido não estava em casa. E aí ela corre e faz massagem no coração e ressuscita o camarada. Daqui a pouco ele começa a vomitar sangue. E a pessoa se agarra com ele. Telefona, bota dentro do carro, corre para o hospital. Você teria coragem de fazer isso? Isso é fazer discípulo para Jesus. Isso é amar. E quando você está preocupado, não posso botar gente aqui, porque não sei o que, vai sujar meu tapete, porque não sei o que lá. Na China, eles entopem. O missionário disse que ele contou 125 pessoas numa sala. E ele diz, eu não sei como é que cabe. Mas tinha 125 pessoas reunidas numa sala. O pregador disse, eu vou falar sobre Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Aí eles disseram, então você vai falar sobre o Evangelho todo de Mateus, não é? E o pregador disse, 3 dias de pregação. E eles com sede de ouvir a palavra de Deus, sem Bíblia, sem nada. Carregavam uma folha. Que folha é essa? Não, é porque um irmão conseguiu uma Bíblia. E aí ele deu uma folha para cada um. Eu fiquei com essa. Aí lê a folha. E lê, e lê, e lê, e relê. Fome e sede da palavra de Deus. E hoje a gente abre o celular, lê a Bíblia, tem a Bíblia em várias versões, na mão, de graça, doa. As pessoas jogam fora, não estão nem aí, nem quer ler. Crente não lê a Bíblia, líder de célula não quer ler a Bíblia. É uma luta para a gente botar esse povo para ler a Bíblia uma vez por ano. Meu Deus, isso não é amar a palavra, não é amar a Deus. Tem alguma coisa errada. Essa palavra mexeu comigo, e muito, e muito. Nós vamos ter que mudar, meus queridos. Se nós queremos avançar com o Evangelho, a gente tem que mudar. E a mudança tem que ser em cada um de nós. Nós temos que mudar. Então essa palavra é para desafiar você a voltar ao primeiro amor. E você vai investir. Vai pegar do seu bolso, vai pagar lanche, vai comprar uma comida, vai dar uma cesta básica, vai dividir. Lá na China, eles fizeram isso durante muito tempo. Jejuava para sobrar comida para dar para o visitante. Você já pensou? Para evangelizar. Jejuar para sobrar um pouco mais de arroz, para poder evangelizar alguém e dizer, lá em casa tem comida. Isso é amar. Isso é amar. Agora, o que não é amar é você não abrir as portas da sua casa para uma célula. Isso não é amar, não. É você não se envolver com a obra de Jesus. Isso não é amar a igreja. É você não se levantar com um testemunho vibrante, falando de Jesus para as pessoas. Não, não é isso. Meus queridos, nós somos chamados a voltar a esse primeiro amor. E não é brincadeira, não. Eu estou exagerando, será? Eu acho que estou. Eu acho que eu estou exagerando, eu acho que sou eu que estou meio tantã aí. E se for mesmo, eu estou muito bem, viu? Nós temos que voltar a buscar a unção. Apocalipse no capítulo 2, no verso 5, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você sabe o que é mover o candeeiro? Esse candeeiro é a menorá.
É a unção, o óleo da unção que mantém a chama acesa. Isso significa a vida da igreja, a unção da igreja. Então, voltar a buscar a unção é o propósito de cada cristão. É o propósito da igreja. A igreja tem que se reunir e se juntar e clamar pela unção. Uma igreja sem a unção não é igreja. Pode ser uma instituição, pode ser uma organização social, pode ser qualquer coisa, menos igreja. A igreja tem que ter unção. A igreja tem que ter unção. Essas igrejinhas nas casas, lá na China, toda reunião, milagres, milagres. Era crente, pastor sendo fuzilado. Tem um pastor dando testemunho. Foi fuzilado, matou lá. Aí a igreja vem, carrega o corpo, ora, e o pastor ressuscitou. Está um buraco na testa da bala. E o pastor ressuscita. É a unção. É a unção que faz o milagre de Deus acontecer, meu querido. É a unção. Então nós queremos viver essa igreja. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É a unção. E como é que a gente busca esta unção? Com a oração, meu irmão. Com jejum, meu irmão. Com santificação, meu irmão. Com a adoração. Com a leitura da palavra. Então nós temos que criar dentro da gente sede de Deus. Fome de Deus. Não é esse negócio do crente, vem um domingo e 3 não. Não, isso não é fome de Deus, não. É porque está sem sentir desejo nenhum. Você não precisa que ninguém fique dizendo para você vir para o culto. Porque você já sabe que tem que vir. E você já sabe que você precisa desse alimento espiritual. É assim que nós vamos nos fortalecer. E é assim que a gente declara a nossa fé. Você quer ver uma coisa? A igreja do pastor Po Yong-Soo, para poder ser membro da igreja, é a maior igreja do mundo. Já perdeu a conta do tamanho da igreja. O pastor Po Yong-Soo partiu para o encontro com Deus a semana passada. Então ele está lá, eu achei muito interessante. Para poder você ser membro da igreja, é preciso que você preencha uma ficha com todos os seus dados. Você vai ser visitado 2 vezes por um líder ou um pastor para atestar a sua conduta na rua, porque eles não recebem qualquer um. Aí atesta a sua conduta. Se você tem um bom testemunho na rua, aí sim você será membro da igreja. Aí você tem que frequentar regularmente um domingo e uma vigília. Lá tem 3, se não me falha a memória, 3 vigílias por semana. O templo é lotado. A vigília, eu já participei lá de uma vigília e vi como é que é. A igreja fica entupida de gente. Os obreiros saem ungindo as pessoas. Eles tiram o sapato e saem pulando de banco em banco. Sobe os andares. É interessante como é que eles fazem lá para alcançar todo mundo. É um batalhão assim, ó. Uma multidão de obreiros. De repente alguém tocou na minha cabeça e eu estava lá orando na madrugada. Aí para você ser membro é assim. Toda essa exigência. Tem que ser dizimista, porque senão você não entra para ser membro da igreja. Interessante isso, né? Aí para ser líder de célula, tem que fazer um curso, tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que ser dizimista, tem que ter uma família equilibrada. É interessante. E por que essa igreja com tanta exigência cresce tanto? E as outras igrejas que não exigem nada, nem cresce. É bom a gente parar para pensar nisso, não é? Aí quando lemos Apocalipse 2, Jesus dizendo para a igreja em Éfeso: olha, volta ao teu primeiro amor.
Arrepende-te, senão eu virei e removerei o teu candeeiro. Vai remover. Sabe o que aconteceu com a igreja em Éfeso? Não existe mais. Em 1403, a cidade foi invadida pelos mongóis, acabou. Hoje, a região de Éfeso, a Ásia Menor, está lá a Turquia. Nós tivemos a oportunidade de passar na Turquia. A Turquia tem 99% de muçulmanos. Esse 1% está dividido entre várias religiões, e inclusive o cristianismo. Já pensou isso? Eu dei uma palavra no nosso grupo, quem estava lá lembra, no hotel, com muito cuidado, rapidamente, porque você não pode pregar o evangelho ali. Então não podia ter ninguém de fora, porque eu estaria pregando para alguém, e eu não tinha autorização para fazer isso. Poderia ser denunciado. Então rapidamente a gente deu uma palavra ali no hotel, quem estava lá no grupo lembra, e a gente foi embora. Acabou a igreja. Removeu-se o candeeiro dela. Quando Jesus fala, Ele não está brincando. Hoje, eu quero convidar você a tomar a ceia do Senhor. E eu quero que você, diante dessa palavra que você ouviu agora, faça uma autoanálise. Pense. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta. Porque, meus queridos, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Evangelho é coisa muito, muito séria. Não é porque a gente levantou a mão para Jesus e está salvo, vai para o céu com tripa e tudo. Não é bem assim não, viu? Cuidado, senão removerei o teu candeeiro. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós nesta noite. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Fique de pé. Vamos distribuir os elementos da ceia, a santa ceia do Senhor. Pode aplaudir mesmo. Para o Senhor, a Ele toda a glória. Aleluia. Vamos distribuir. Eu convido aqui à frente os pastores, os 12 de primeira geração. Venham à frente. Pega os elementos da ceia, distribuam, por favor. Você vai receber os elementos e vai aguardar. E vai refletir. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta. Essa é a palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Lembre, onde é que você caiu? O Espírito Santo de Deus, Ele revela. Se você perguntar para Ele agora, com sinceridade em seu coração, o Espírito Santo vai falar para você. Vai falar para você quem você era no começo e quem você é hoje. E o Espírito Santo vai dizer para você o que é que você tem que mudar e o que é que você tem que fazer. O que Deus tem colocado no meu coração é formar um exército aqui. Formar um exército de conquistadores de vidas para Jesus. Vamos encher essa igreja de cegos, mancos, aleijados, drogados, viciados, prostitutas, o que você imaginar aí. Vamos sair pelos becos e valados, como disse Jesus na parábola da ceia, da grande ceia, e vamos superlotar a casa, para que a minha casa se encha. Esse é o propósito de Jesus. Então vamos amar as pessoas, porque a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver disposto a amar.
Amar as pessoas. Amar. Elas vão nos odiar. Elas não vão agradecer, vão falar mal, mas vai ter uma semente que vai cair numa boa terra e vai produzir frutos. Nós estamos em busca desta boa terra que vai produzir frutos. E eu estou falando para você que é esta boa terra. Essa semente caiu em uma boa terra, um bom coração que vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos tomar agora a santa ceia do Senhor, pedindo perdão a Deus por todos os nossos pecados. Aquilo que o Espírito Santo de Deus falar com a gente, peça perdão agora. E vamos orar agora para tomar os elementos da ceia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que nós recebemos. Obrigado, meu Deus. E aquilo que, ó Deus, precisa ser mudado, transformado em nós, meu Deus, nos dá essa coragem para fazer isso a partir de agora, Senhor. Oh Deus, queremos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar ao tempo de ter sede de Deus, da palavra, da adoração, da unção, meu Deus. Queremos voltar ao primeiro amor. Leva, Senhor, a tua igreja de volta ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir mesmo a Ele, o Senhor. Glória a Deus. Agora você vai tomar os elementos da ceia. O pão que lembra o corpo de Jesus, cravado no madeiro por nós. Ele morreu por nós. O vinho que lembra o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para apagar, lavar os nossos pecados. Como o pão, beba o vinho em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados abundantemente sobre cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido.